Muito bem, nós paramos no último vídeo falando então que Muhammad saiu de Meca e chega a Yatreb no ano 622, dando início ao calendário islâmico, processo conhecido por emigração que recebe o nome árabe de Hégira. Pois bem, não só o calendário islâmico se inicia nessa data, né, como também a cidade de Yatreb, que recebe o profeta Muhammad, tem o seu nome alterado para cidade do profeta, ou em árabe, ou a palavra em árabe, Medina. Então nós estamos agora com Muhammad já em Medina. Em Medina, não pensem vocês que Muhammad teve vida fácil. Pelo contrário, as perseguições que ele havia sofrido em Meca, que o fizeram sair de Meca, elas de alguma forma continuaram presentes em Medina. Medina era uma cidade onde prevalecia uma população judaica, e essa população judaica não vai aceitar a presença de Muhammad ali. Por quê? Porque Muhammad estaria ali rechaçando de alguma forma o judaísmo, se colocando como o último dos profetas, como o enviado por Deus, por Alá, e Muhammad se colocaria ali como uma espécie de reformador da religião monoteísta que viesse ao mundo para corrigir as imperfeições marcadas pelo judaísmo e pelo cristianismo, coisa que os judeus de forma alguma aceitaram e começaram então a investir contra Muhammad e contra os seus seguidores. Não é por acaso que muitos dos seguidores de Muhammad em Medina vão ser perseguidos e mortos por esses judeus. E aí há uma alteração importante na fé islâmica. A Qibla, né? É aquela obrigação, aquele pilar do islamismo que diz que se deve orar, né, voltado para Meca. Mas nem sempre foi assim. Antes de Muhammad chegar a Medina, a obrigação para todo muçulmano era que, ao orar, né, deveria se colocar o olhar voltado para a cidade de Jerusalém. Você se lembra o arcanjo Gabriel, né, quando se revelou a mensagem de Deus para Muhammad, momentos depois levou Muhammad num cavalo alado até Jerusalém, e daí Jerusalém sendo uma cidade sagrada para o islamismo. Porém, quando os judeus passaram a perseguir os seguidores de Muhammad em Medina, Muhammad se viu obrigado então a alterar a Qibla, ou seja, Jerusalém, que era uma cidade eminentemente judaica e cristã, acaba sendo de alguma forma substituída por Meca, no sentido da obrigação de colocar o seu olhar durante a oração, ou seja, a Qibla, o nome em árabe, né, essa obrigação do que o Islã coloca de, ao fazer as orações, colocar, né, virar-se em direção a Meca. Antes era em direção a Jerusalém, mas com as perseguições dos judeus acabou sendo alterado essa obrigação para a cidade de Meca. Mas se só os judeus fossem os únicos problemas de Muhammad, estaria bem, mas não. O pessoal de Meca, os homens poderosos de Meca, continuaram insatisfeitos com Muhammad e organizaram verdadeiros exércitos que se deslocaram até Yatreb, ou Medina, para lá lutar contra Muhammad. Ok? Então, esse período, os primeiros anos do calendário islâmico, os primeiros anos
pós-Hégira marcam sucessivos confrontos entre exércitos formados por homens de Meca e exércitos formados por homens de Medina e seguidores de Muhammad. Isso chega a tal ponto que no 5º ano da Hégira, a cidade de Medina vai ser sitiada pelos mequenses, por homens de Meca, que vão sitiar Medina e vão colocá-la sob o seu poder por um determinado tempo. Muhammad, então, com sua habilidade, até política e militar, né, ele, com o passar dos anos, após Medina estar sitiada, ele vai começar a negociar com os mequenses, né, ele vai, de alguma forma, ludibriá-los, convencê-los, né, a aceitarem o Islã, a se tornarem muçulmanos, e esse processo de convencimento acaba se dando, né, se concretizando 10 anos após a Hégira, no ano 632, quando Muhammad, já entrando num acordo com os mequenses que ocupavam Medina, organiza novamente um grande exército de seguidores, de muçulmanos, e faz então o retorno a Meca. E ao retornar a Meca, ele se dirige ao Templo da Pedra Negra, aonde antigamente se dava o culto aos deuses politeístas, e dali em diante, Muhammad, num ato de fé e de coragem, ele sobe em cima da Pedra Negra, da Caaba, e anuncia que ali, a partir daquele momento, seria um lugar sagrado do islamismo, e que ali, a partir daquele momento, se daria, naquele local, não mais o culto a uma série de divindades e a um panteão de deuses, mas não, ali seria lugar de culto do Deus verdadeiro, do Deus único, de Alá. E então são destruídos todas as imagens das antigas divindades ali cultuadas, e a Pedra Negra, a Caaba, aquele templo em Meca, quando Muhammad retorna a Meca, né, já vencedor, né, depois de convencer, né, os mequenses que estavam em Medina a aceitarem o Islã, o templo da Caaba então se transforma de um templo de culto aos deuses pagãos, né, antigos, para se tornar agora um templo sagrado, e Meca também uma cidade sagrada, um pilar do islamismo.